Olá pessoal, eu sou a Natália, sou monitora do projeto Universidade para Todos, estudante de letras, e vou dar aula sobre literatura. E hoje eu vou falar sobre figuras de linguagem. Vou tomar cuidado de definir o que são cada figura de linguagem, porque elas podem aparecer em diversos textos e exige um pouco de interpretação, então é bom saber o que são e para que responda às questões e até mesmo na redação para que interprete e vocês se saiam bem. Vamos começar definindo o que é uma figura de linguagem. É um padrão de mensagem uma forma comum de transmitir uma mensagem que vai fugir da convencionalidade da língua, do que se é falado no dia a dia, de forma às vezes mais literal. Então elas vão tentar colocar de uma forma em comum algo na mensagem que não é tão convencional. Vamos começar com a primeira figura de linguagem, que é a comparação ou símile. A comparação ela vai buscar semelhança entre dois termos comuns ou de naturezas diferentes. Então, elas vão comparar situações em uma frase, em um texto. Quando é um termo que vai utilizar formas da mesma natureza, é uma comparação simples. E quando são de natureza diferente, é uma símile. Em comparação, nós temos os exemplos. O jardim da escola é como um paraíso. O jardim da escola, jardim é de uma natureza, paraíso é de outra natureza. Isso significa que é uma comparação símile, porque são de naturezas diferentes. Já o jardim da escola é como a Mata Atlântica, é uma comparação simples, porque jardim e Mata Atlântica têm a mesma natureza. A próxima figura de linguagem é a metáfora. A metáfora nada mais é que uma comparação mental subjetiva. É algo mais interno nosso que queremos comparar com algo que possivelmente existe, algo mais profundo, algo não tão implícito, não tão explícito. É uma comparação implícita. Eu vou ler aqui os exemplos, e esse material está no módulo 1 do material da UPT. A Noite da Liberdade, de Carlos Limeira. A Noite da Liberdade passa no equilíbrio da menina, negra, bela, perfeita escultura. Nádegas, coxas, traz da mais completa arquitetura. Nesse sentido, a arquitetura está falando do corpo, está falando de algo que é perfeitamente colocado, mas é uma comparação mental subjetiva, porque a pessoa não está numa arquitetura, se refere ao corpo de uma pessoa, por isso que é uma metáfora. A nossa próxima figura de linguagem é a catacrese, que nada mais é que a utilização de um termo impróprio para suprir uma deficiência na língua, já que não existe um termo apropriado. Então é algo basicamente que você coloca ali para suprir uma necessidade, porque não existe um termo correto, ou um termo que você conseguiu encontrar para encaixar aquilo ali. Quando não existe uma palavra, né, para suprir o ato, você corresponde a outro. Por exemplo, embarcar se refere a subir num barco, a sair do cais e ir para um barco. Mas não existe uma palavra apropriada para subir no ônibus, subir no metrô. Então, utilizamos a palavra embarcar no ônibus, embarcar no metrô, embarcar no carro, para suprir essa necessidade da palavra. Esse é um exemplo de catacrese, que é quando a gente tem uma deficiência na língua, né? Uma deficiência nessa necessidade e a gente supre com outra palavra. A próxima figura de linguagem é a aliteração, que é quando nós repetimos letras, sílabas ou palavras inteiras numa frase poética, e isso tem um sentido intencional de som. Isso pode ser muito, muito encontrado em poemas, em poesias, porque ele tem esse sentido intencional de repetir para criar um sistema de sons.
Um exemplo é um trecho de Carlos Drummond de Andrade, de Cidadezinha Qualquer. Casas entre bandeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. A palavra devagar, ela se repete, mas ela está criando, né, uma aliteração, porque ela tem uma repetição dessa palavra nesse texto e tem uma frase poética e tem uma intenção de som. A nossa próxima figura de linguagem é a onomatopeia. A onomatopeia, na verdade, é a reprodução de sons e ruídos em um texto. Como nós não podemos ouvir um texto, né, não no sentido escrito, mas no sentido de leitura, a onomatopeia são aqueles ruídos escritos que nós conseguimos visualizar. Como, por exemplo, a palavra ai, quando uma pessoa, por exemplo, chuta um personagem, na verdade, chuta algo numa história em quadrinho, você vê falando ai. Ele exposta ali uma reprodução de um som que é a dor do chute. E existem muitos outros, como boom, né, reproduzindo um sentido de explosão, de bomba. Então ele está reproduzindo a ideia de um ruído, de um som, num texto escrito. Isso é a onomatopeia. A próxima figura de linguagem é a personificação ou prosopopeia. É quando seres inanimados, seres não existentes, eles adquirem características dos seres humanos num texto. Quando, por exemplo, a chuva, ela narra algo que acontece, né? Ela coloca em palavras, né? Um texto que a chuva, por exemplo, ela fala, ou o cachorro ele fala, então eles vão adquirir uma característica do humano num texto. Então isso é a prosopopeia. A ironia é outra figura de linguagem. É uma até mais comum, porque costumamos dizer, você está sendo irônico. E justamente, a ironia é uma figura sarcástica, né? Que diz o contrário do que se pretende dizer. Quando eu digo, não, essa blusa é amarela, eu estou querendo dizer o contrário, ela não é amarela, ela é marrom. Mas eu estou utilizando uma figura sarcástica para falar algo que não é, ou que eu não quis dizer. Outra figura de linguagem, o eufemismo, que é quando nós tentamos suavizar numa mensagem algo que é desagradável ou uma mensagem mais triste e utilizamos uma expressão menos agressiva, quando, por exemplo, queremos dizer que alguém morreu e disse que a pessoa foi desta para melhor. Então, isso é uma figura de linguagem de eufemismo que suaviza a mensagem, ela deixa menos triste. A sinestesia é outra figura de linguagem, que é uma transferência de sentido para outro. Então, você passa de um sentido para outro. E uma percepção é quando você coloca, às vezes, o som. É diferente da onomatopeia, porque a onomatopeia você lê e você identifica o som. Na sinestesia, ele descreve o som. Um exemplo. O ruído da porta soou áspero aos meus ouvidos. Está descrevendo que o ruído da porta soou áspero. Ele não está fazendo o ruído da porta. Se ele fizesse um barulho de, por exemplo, zzz, ele colocasse vários z's, ele estaria reproduzindo o ruído da porta, que é diferente da onomatopeia, seria o zzz. E quando ele fala que o ruído da porta soou áspero, ele está fazendo uma sinestesia, uma descrição do som. Vamos à hipérbole, que é um exagero intencional em sentido quer positivo, quer negativo. Quando a pessoa diz, eu já derramei um rio de lágrimas, ela está exagerando a quantidade de lágrimas que ela derramou. Mas ela quer expressar que ela chorou muito. Mas ela tem um exagero intencional nessa fala. Já o polissideto é quando ocorre termos que são logados por uma mesma junção. Vou dar um exemplo. Canto, o presente e também o passado e o futuro. Quando ele coloca canto e canto presente, ele utiliza esse termo, os dois termos juntos nessa conjunção. O paradoxo,
que é uma exposição de ideias contrárias, onde queres o sim e não, digo talvez. Seria mais ou menos isso. E por último, eu trago aqui a metonímia, que ela é um pouco mais extensa, tem um pouco mais de exemplos. Mas na verdade ela é definida como o emprego de uma palavra fora do contexto semântico. Vou começar um exemplo. Os cabelos brancos de meus pais são respeitados. Quando se refere aos cabelos brancos, não está querendo dizer cabelos em si, mas sim a idade que a pessoa representa. E por isso ela exige um certo respeito. E existe esse respeito do qual eu tô falando. Outro exemplo. Bebi uma xícara de chá. Você não bebeu uma xícara. Você bebeu o chá, mas o chá estava na xícara. Isso se refere ao conteúdo e não à xícara. Tem? Na fazenda há 50 cabeças de boi e de vacas. Não estamos falando da cabeça em si, estamos falando da quantidade de vacas. Mas aqui na frase ela se refere a cabeças de vacas. E quando dizemos que há quem mude de opinião por vil metal ou vil papel, como queira. Nessa frase ele está falando que há quem mude de opinião por dinheiro, não apenas pelo papel. É um sentido semântico diferente, ele mudou, mas ele está falando e se refere ao dinheiro em si. Então a metonímia é você mudar, fazer essa mudança nesse emprego dessa palavra. Ela está fora do contexto semântico normal, mas você está querendo falar sobre algo específico. E para exercitar esse conhecimento de figuras de linguagem, eu sugiro que vocês busquem textos, poemas, e tentem encontrar e analisar nesses textos e poemas a presença de alguma figura de linguagem. Vocês vão exercitando e vão comparando as definições com o que vocês têm em mãos, até vocês terem certeza concreta de que aprenderam aquilo. Porque figura de linguagem é um assunto que acaba caindo bastante, principalmente nos textos, você às vezes precisa identificar. E também nos textos de redação, porque você vai precisar fazer uma interpretação, e se aparecer, você vai precisar saber o que é, qual aquela figura de linguagem, o que aquilo quer realmente falar.